Padmavati, a mulher de Jayadev. Nessa altura, o rei enviou um palanguim e mandou trazer Padmavati. Esta esposa obediente era uma mina de beleza. O avatar de Indra, Lakshmi, esposa de Vishnu. O rei deu-lhe, à mulher do seu guru, ornamentos, joias e guirlandas de pérolas. O rei, com reverência, curvou-se perante esta honrada mãe. O rei, entrando no seu apartamento privado, disse à sua mulher: "A rainha de Jayadev, Padmavati, é a nossa honrada mãe. Desejo que a sirvas pessoalmente dia e noite com todo o teu coração." Ao ouvir o comentário do marido, a sua adorável esposa respondeu: "Com certeza que o farei." O rei, pensando assim, mandou os seus criados embora e começou pessoalmente a servir Jayadev. Ora, aconteceu que, num certo dia, as mulheres do rei estavam sentadas juntas. Padmavati, mina de virtudes, brilhava do seu estrado, como o nobre Bhagirathi entre os rios, ou como Savitri entre as esposas fiéis, ou como o mantra Gayatri entre todos os outros yantras. Ela brilhava como principal ornamento, como o almíscar entre todos os outros perfumes perfumados, como um colar de contas de vidro entre os ornamentos. Padmavati parecia estar sentada na cadeira principal. De repente, chega uma mensagem anunciando que o irmão da rainha, Sujane, tinha falecido. Pensando no marido no seu coração, a mulher de Sujane começou a queimar-se na sua pira funerária. Isto é um facto que as jovens mulheres, ao saberem do que se tratava, ficaram impressionadas e questionaram-se. Padmavati sentou-se calmamente. Ao vê-la assim, todas acharam estranho, e as rainhas, de mãos postas, fizeram-lhe o seguinte pedido. Pensando no coração do seu marido, a esposa obediente começou a embolar-se. Como é que, ao ouvir esta notícia, não te surpreende? Abandonando todos os laços de afeto, uma esposa obediente que começa a queimar-se viva com o seu falecido marido, tem o mesmo marido durante os seus 7 nascimentos. Ao ouvir isto, Padmavati disse: "Por que é que uma mulher se queima viva? Quando o marido se vai embora antes dela, não sei quando se vão encontrar novamente." Quando se ouve falar da morte do seu marido, deve imediatamente cometer suicídio. Assim, como quando o sol se põe, os raios desaparecem. Quando Padmavati disse estas coisas, as rainhas ficaram espantadas. Disseram: "Ela fala sem experiência." Por isso, consideraram-no falso. Mas ela continuou: "Tal como o conhecimento de Brahma sem experiência, como 3 corpos sem vida, por assim dizer, sem o favor de Deus, parece uma coisa vã. Como uma casa sem dono, como um rosto sem um nariz, como uma bela de uma mulher estéril e a amizade de uma pessoa que ama o dinheiro, são em vão. E como uma cidade sem árvores, como Deus sem os seus bhaktas, ou um rei sem o seu exército. Também, um objetivo puro, sem os meios para o cumprir, não serve de nada." Enquanto Padmavati estava a dizer isto, os seus pensamentos pareciam falsos para a rainha. Ela chamou o ministro e comunicou-lhe o seu plano. Ela disse: "Houve uma coisa. Diz uma mentira por mim, que Jayadev Swami está morto, e envia esta notícia para a cidade." Num certo dia, o rei foi para a floresta caçar. Colocou Jayadev num palanquim e levou-o para a floresta. O ministro enviou então um mensageiro para a cidade a dizer que um tigre tinha matado Jayadev. Algumas peças de roupa foram mergulhadas em sangue e enviadas mais tarde pelo ministro. Ao ouvir esta notícia,
A rainha, fingindo que estava a chorar, chegou a correr para o sítio onde estava a bela Padmavati. Uma catástrofe aconteceu. Jayadev Swami foi morto por um tigre. Padmavati questionou-a. Isto é realmente verdade? Outra mulher respondeu. É absolutamente verdade. O Jayadev foi mesmo morto. Ao ouvir esta notícia, Padmavati desistiu da sua vida. Assim como quando o sol se põe, os seus raios se põem com ele. Ou como quando uma lâmpada se apaga, a sua luz desaparece. Tal como as fases da lua diminuem sucessivamente após a lua cheia. Ou como as flores perdem o seu perfume quando esmagadas entre as mãos. Assim que soube da morte de Jayadev, deu a sua vida. Quando o rei voltou à cidade, viu esta catástrofe. Perguntou ao ministro o que tinha acontecido e ouviu toda a história. Ele disse: Tenho vontade de matar a minha esposa, mas isso seria assassinar uma mulher. Então, sendo queimado em lenha a arder até à morte, eu também desisto da minha própria vida. Fora da cidade, fez imediatamente uma grande fogueira e foi até lá para fazer o último Namaskar a Jayadev Swami, dizendo: Ó Swami, um grande desastre ocorreu através de mim. Pela sua visão interior, Jayadev compreendeu todas as notícias. Ele confrontou o rei e disse-lhe para não desistir da sua vida. Jayadev aproximou-se do cadáver de Padmavati, trazendo os símbolos e a uína nas suas mãos de lótus. Começou a cantar os Radavilas. Jayadev cantou 24 dos versos de 8 pés bem conhecidos do mundo. Depois, cantando os nomes amorosos de Deus, ele dançou no lugar do Kirtana. Ó Keshava, Narayana, Mukunda, amante dos Bhaktas, ó alma da alegria, protetor dos vaqueiros, louvado pelo mundo, vinde depressa em meu auxílio. Ao ouvir o grito suplicante de Gajendra, tu, vida do mundo, apressaste-te para o ajudar. Ó protetor de Prahlad, ó encantador do coração, apressa-te a ajudar. Tu que protegeste Draupadi da vergonha, protetor dos Pandavas, matador de Madhu, delícia da mente das vaqueiras, apresenta-te à minha ajuda. Ajudante dos desamparados, marido de Rukmini, morador das margens do Bhima, tu cuja vestimenta é todo o espaço, purificador dos pecados, salvador do mundo, apressa-te a ajudar-me. Ao ouvir esta oração, Deus veio imediatamente em auxílio. Abraçou Jayadev e deu-lhe esta bênção. Quem quer que cante os teus versos, ou os ouça com reverência, o marido de Lakshmi, Vishnu, estará ao seu lado com as mãos unidas palma com palma. Tendo-lhe dado esta bênção, a vida do mundo abraçou Padmavati e trouxe-a à vida. Assim que o cadáver voltou à vida, ouviu-se um grito uníssono de Vitória, Vitória, e os deuses, sentados nos seus carros de luz, derramaram flores sobre ela. Todos ficaram muito contentes. Os Vaishnavas nobres gritaram o seu amor, e o rei, com reverência, fez um Namaskar a Jayadev Swami. Os piedosos, ambos cantam e ouvem esta história extremamente interessante de Jayadev. Se estiverem em apuros e se lembrarem do marido de Rukmini, ele virá em seu auxílio imediatamente. Eu relatei o melhor que pude esta história de purificação do pecado do perfeito avatar de Vias, para quem um inimigo e um amigo eram iguais.